Olá, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Jéssica Fernandes e, para quem não me conhece ainda, eu sou professora das unidades de Pilares e da Penha. E hoje nós vamos estar aqui para falar um pouquinho do conteúdo do capítulo 9 do livro de vocês. Nós vamos falar sobre as migrações brasileiras, tá? Para isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre esse conceito de migração e quais são alguns dos fatores que proporcionam esse fenômeno, né? Não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. Então, quando a gente fala de migração, nós estamos falando de um movimento, né, de deslocamento de um grupo ou de um indivíduo. Então, ao redor do mundo, nós temos diferentes fluxos migratórios. As pessoas saem de suas cidades, de seus estados, de seus países, em direção a outros lugares, né? Ou a outra cidade, ou a outro estado, ou até mesmo sai do seu país em direção a um outro país. Esse movimento de deslocamento dessas pessoas, sejam movimentos individuais, uma única pessoa se deslocando, ou seja, movimentos em grupos, né? Seja um deslocamento em grupo. É o ato de estar fazendo uma migração, né? De sair do seu lugar de origem para um outro local. Quando você se desloca do seu local de origem para outro, você está realizando um movimento de migração, né? E aí a gente precisa entender que quando nós realizamos esse movimento, nós podemos estar sendo classificados de duas maneiras. Quando nós, então, realizamos o ato de migrar, nós podemos ser chamados de emigrante ou de imigrante. E a gente precisa diferenciar isso, porque isso aparece em muitas questões, aparece em questão de concurso, né? Essa pequena diferença entre emigrar e imigrar, às vezes confunde muito, né? Então, nós vamos entender aqui qual é a diferença entre esses dois termos relacionados aí aos processos de imigração. Olha só, sai de um país para o outro, de um lugar para o outro, nós estamos fazendo o que vamos chamar de emigrar, né? Então, eu coloquei aqui a setinha saindo aqui de algum lugar dos Estados Unidos, né, aqui no continente americano, e indo para algum lugar no continente europeu. Se eu saio, nasci lá numa cidade, num estado, lá nos Estados Unidos, e decidi me mudar para a Europa, decidi tentar alguma coisa, fui estudar, fui morar em algum país lá na Europa. Quando eu saio dos Estados Unidos para ir para a Europa, eu estou fazendo o movimento de emigrar. Eu estou saindo daqui, né? Para os Estados Unidos, na contagem da dinâmica populacional, de saída de pessoas, de entrada de pessoas, eu vou contar como um emigrante, né? Então, eu estou saindo daqui e entrando em outro país. Quando eu saio, eu estou emigrando, né? Eu me torno um emigrante. Eu emigrei do meu país para um outro país. Então, o movimento de saída nós chamamos de emigração, né? Quando essa migração acontece, quando esse deslocamento acontece e eu saio do meu país para o outro, eu estou emigrando, né? Agora, quando eu entro em um outro país, aí eu coloquei a setinha aqui, como se a gente tivesse vindo de algum lugar do continente africano, para o Brasil. Então, olha só, eu saí da África e vim para o Brasil. O meu local de origem é a África, né? Eu estou emigrando da África quando eu saio daqui e venho para o Brasil. Mas quando eu chego no Brasil, o que eu estou fazendo? Quando eu entro no território brasileiro, eu estou
emigrando, né? Esse ato de entrar no território de um novo país, do qual você não pertencia, né? Para onde você está se dirigindo, não é o país que você nasceu, não é o seu local de origem. Quando você entra nesse país, você está imigrando nele, você está entrando nele. E aí você se torna, então, um emigrante nesse país, né? Desculpa, acho que eu pronunciei com som de E. Quando você entra, você se torna um imigrante nesse país, né? Então, olha só, ao sair do seu país em direção a outro, você está emigrando. Quando você sai, você emigra, você é um emigrante. Quando você entra em um outro país que não é o seu país de origem, você está realizando a imigração. Você é um imigrante. Então, emigrar é sair do seu país de origem para outro e imigrar é entrar neste outro país. Então, se eu saio daqui do Brasil, né, decidi que vou morar na Itália, por exemplo, né? Então, vou morar lá e vou sair daqui do Brasil. Ao sair daqui, eu sou um emigrante. Eu vou sair do meu lugar de origem e vou para um outro país. Quando eu chegar nesse outro país, que eu me estabelecer nesse território, eu vou me tornar um imigrante. Então, quando eu entro na Itália e passo a fazer daquele lugar o meu local de moradia, eu estou me tornando um imigrante naquele país, tá? Então, assim a gente diferencia o conceito de emigrar, sair do país, e de imigrar, entrar no país, né? Isso é importante porque nas dinâmicas populacionais dos países, isso vai entrar de alguma maneira na contagem de população daqueles territórios. Então, quando eu falo, por exemplo, do crescimento populacional do Brasil, entra nessa contagem emigraram do nosso país e a quantidade de pessoas que entraram no nosso país e migraram para o nosso país. Então, isso é importante para a gente analisar a dinâmica das populações. Por isso que a gente precisa diferenciar esses dois atos, né? De migrar, o ato de emigrar e o de imigrar, tá? Então, acho que ficou bem claro aí para vocês a diferença entre os dois. Emigrar é sair e imigrar é entrar no país. E aí, quando eu realizo esse movimento de migração, eu posso fazê-lo através de diferentes tipos, né? Dependendo da situação que provocou aquela migração, eu posso ter uma forma diferente, né? Então, eu tenho alguns tipos de migração. Destaquei alguns para vocês. Primeiro, migração internacional. É a migração entre países, né? Quando eu saio de um país para o outro, eu estou realizando uma migração internacional. Eu estou saindo do Brasil e indo para a Itália, saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos, né? Saindo do Brasil e indo para Portugal. Eu estou realizando uma migração internacional. Eu estou me deslocando de um país para o outro, né? Também podemos ter as migrações nacionais ou migrações internas, que acontecem dentro de um país, né? Quando a gente fala, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, dos fluxos migratórios no Brasil, a gente está falando dessas migrações internas, né? Dessas migrações nacionais. Mesmo dentro de um país, a pessoa pode se deslocar de um local para o outro. Eu posso, por exemplo, sair daqui do Rio de Janeiro e me mudar para São Paulo, me mudar para o Rio Grande do Sul, me mudar para o Ceará, para o Amazonas. Então, eu posso me deslocar também de forma interna, né, dentro do meu país. Essa migração também pode acontecer de uma maneira nacional, me deslocando dentro daquele país.
É o que a gente vai chamar de migração nacional. Outro tipo de migração, migração rural urbana, né? O que acontece nesse tipo de migração? As pessoas acabam saindo do campo para a cidade, do meio rural para o meio urbano, né? E a gente vai ver no próximo slide alguns fatores que causam essa migração. Por que as pessoas saem do campo, por exemplo, para a cidade? Você tem, em diferentes momentos, um processo de modernização do campo. A mão de obra humana acaba sendo substituída pela mão de obra, né, realizada, na verdade, pelo trabalho realizado, pelas máquinas. Então, essas pessoas ficam sem trabalho, sem emprego, né, no campo, e aí elas acabam migrando para as áreas urbanas em busca de melhores condições, de oportunidades de trabalho, né? Todos esses tipos de migração, eles vão acontecer em função de algum fator, né, que nós vamos observar um pouquinho mais à frente. Migrações pendulares. Essas migrações pendulares são as migrações que acontecem durante um período curto de tempo, né? Por exemplo, eu moro em Duque de Caxias e trabalho na unidade, né, do Colégio Força Máxima em Pilares e na Penha, que ficam em outro município. Elas ficam no município do Rio de Janeiro, né? Então, para que eu consiga ir ao meu trabalho, eu tenho que sair do meu município, que é Duque de Caxias, e passo o dia em outro município, que é o município do Rio de Janeiro. Essa migração, esse deslocamento, é um ato de migração também. Por quê? Eu preciso sair do meu município de origem e ir para um outro município, para uma outra cidade, né, para uma cidade vizinha, para trabalhar. Passo o dia nessa cidade e, ao final, eu retorno para a minha cidade de origem. É o que a gente vai chamar de migração pendular, né? Quando eu me desloco por um período curto de tempo, normalmente, né, por um dia, no máximo, né? Por exemplo, muitas empregadas domésticas acabam fazendo esse tipo de migração. Elas moram em uma cidade, se deslocam para outra, né? Durante aí a semana, acabam dormindo no trabalho e no final de semana retornam para as suas casas. Essa também é uma forma de migração pendular. Elas se deslocam das suas cidades de origem, passam um determinado tempo em outra cidade e depois retornam para suas casas. Mas vejam só, esse tempo de deslocamento é um tempo muito curto, né? É o tempo de um dia, como eu dei o meu exemplo, o tempo de uma semana, no exemplo da empregada doméstica que dorme no trabalho. Então, nesse caso, nós estamos realizando as migrações do tipo pendular, né? Migração pendular é quando eu me desloco durante um curto período de tempo para uma outra cidade e depois eu retorno para a minha cidade. Mas é realmente um período curto, um dia, uma semana, né? Por quê? Nós temos um outro tipo de migração, que eu não coloquei aqui, mas posso falar para vocês, que é a migração sazonal. No caso da migração sazonal, ela acontece também por um determinado período de tempo, né? Mas é um período de tempo mais longo, 1 mês, 6 meses, 1 ano, né? Como que é esse tipo de migração, essa migração sazonal? Ela vai acontecer, por exemplo, quando eu me desloco do meu local de origem para estudar, fazer um intercâmbio por 6 meses nos Estados Unidos. Então, eu vou sair do Brasil, vou emigrar, né? Sair do Brasil e vou para os Estados Unidos, ficar lá durante 6 meses. Depois desses 6 meses, eu vou voltar quando acabar o período de intercâmbio. Ou eu vou para Portugal trabalhar durante 1 ano e depois eu vou voltar para o Brasil. Quando eu tenho esse tempo determinado, né, de saída do meu local de origem e depois retorno, eu estou realizando essa migração chamada de migração sazonal. Ela acontece por um período de tempo específico,
né? Mas um período de tempo um pouco mais longo do que o da migração pendular. Ela também vai acontecer por conta de questões climáticas. Então, populações que se deslocam em período de cheia, por exemplo, de rios, né? No período de inverno, aquelas populações que moram em locais muito frios, né? Que você se desloca para uma cidade mais quente na época do inverno e depois você retorna para aquela cidade de origem. Isso também é migração sazonal. Então, num período de tempo aí de 1 mês, 6 meses, 1 ano, você se desloca do seu território por algum motivo, que pode ser climático, pode ser uma questão de estudo, uma oportunidade de trabalho durante um determinado período, e depois você vai retornar para aquele seu local de origem, você está realizando uma migração sazonal, né? Então, existem diferentes tipos de migração. E aí, a gente se coloca a pensar por que essas populações se deslocam? Por que os indivíduos saem de um lugar para o outro? O que eles estão procurando, né? As populações, os indivíduos, eles migram de um local para o outro por diversos fatores. Vários fatores vão influenciar na decisão de um grupo ou de um indivíduo de migrar do seu local de origem para outro. Isso vai acontecer por quê? Porque existem fatores que são atrativos e fatores que são repulsivos. Fatores que fazem com que as pessoas queiram deixar um determinado local e fatores que fazem com que as pessoas queiram entrar em outro local. Então, quando eu decido migrar, tem um motivo, tem um fator, né, que está me gerando repulsa, que faz com que eu queira sair daquele local e vá para outro. Esse outro local eu vou escolher pelos fatores atrativos que ele me oferece. Então, eu vou decidir para onde eu vou pensando nesses fatores atrativos. E aí, eu separei aqui para a gente falar de alguns dos fatores que provocam essa saída, né? Que provocam essa repulsa daqueles grupos de sair dos seus locais de origem e ir para outros. Então, olha só, um dos fatores, crises econômicas, né? Quando você tem um país com uma grande estabilidade econômica, ou até mesmo uma cidade, não precisa ser necessariamente um país, a gente pode estar falando de um lugar, né, de um território menor, de uma área menor. Então, quando você tem um lugar onde você tem problemas econômicos que atingem a população daquele lugar, isso acaba se tornando uma possibilidade de fator repulsivo para que essas pessoas queiram sair daquele lugar em busca de uma melhor oportunidade, né, em outras áreas. É por isso que elas vão escolher áreas, a gente já fala do fator atrativo, que tenham uma estabilidade econômica. Então, eu saio de um lugar onde a economia está precária, onde há grandes problemas econômicos, a renda não é bem distribuída entre a população, e aí eu migro para um lugar onde eu vou encontrar estabilidade econômica, né? Outro motivo que faz as pessoas saírem das suas áreas de origem em busca de outras áreas, os conflitos étnicos, né? Então, tem alguns lugares onde você tem mais de um grupo étnico, né, ocupando aquelas áreas. E isso faz com que as pessoas acabem entrando em conflito. Um grupo étnico disputa território com outro. E aí você tem uma área de grandes conflitos étnicos, de disputas étnicas. E as pessoas acabam buscando, né, sair daquele lugar para outro, aonde suas diferenças sejam respeitadas. Isso também acontece com a questão da religião. Então, você tem grupos étnicos diferentes que possuem religiões diferentes, né? E aí, nessas áreas, acontecem grandes conflitos por conta dessas diferenças étnicas e conflitos religiosos. E essas pessoas que migram dessas áreas vão buscar
em outras, né, a liberdade religiosa, a liberdade de ser diferente e de viver a sua fé, a sua religiosidade em outro local. Então, elas vão buscar áreas onde há uma liberdade para que elas possam viver, né, essa sua cultura, essa sua fé, tá? Outro fator que causa repulsa, que faz com que as pessoas saiam de um lugar para o outro, as guerras, né? Então, conflitos por conta de grupos étnicos diferentes, religiões diferentes, disputas de território, né? Guerras de maneira geral, fazem com que as pessoas queiram migrar daquela área para outra, buscando, então, uma maior estabilidade, né? Ela vai buscar um local onde ela tenha liberdade, onde ela tenha uma rede de apoio, grupos que vão proteger, ou até mesmo família, né? Às vezes sua família toda se mudou, mora em um outro local, e aí você acaba ficou sozinha ali naquele lugar, e você quer estar perto das pessoas que vão te apoiar, né? Então você acaba saindo daquele lugar, buscando essa rede de apoio em outro lugar. Para esses grupos que saem por conta de violência religiosa, violência cultural ou guerras políticas também, eles vão em busca de locais onde eles possam encontrar essa rede de apoio, onde eles vão encontrar pessoas e grupos que vão tomar para si também a luta deles, né? Que vão entendê-los, que vão apoiá-los e buscar os direitos deles também. Então, essa rede de apoio acaba se tornando um fator atrativo para que as pessoas que saem por conta desses conflitos busquem aquelas áreas como áreas de destino, né? Desemprego e privação econômica, olha só, pobreza, né? Então, áreas onde você tem... eu botei aqui uma imagem, né, que na verdade veio antes desses dois aqui. É uma imagem que faz referência à concentração fundiária. Por exemplo, no Brasil, né, nós temos muitas pessoas que não têm acesso a... Isso é um fator que provoca a migração também. As pessoas do campo, a gente falou da migração rural urbana, né, acabam saindo dessas áreas rurais para áreas urbanas. Por quê? Porque não tem acesso à terra. E aí não tem como trabalhar, não tem como produzir, nem para a sua subsistência, né? E não é empregada nessas grandes fazendas, porque a mão de obra foi substituída pelo trabalho das máquinas. Então, a concentração fundiária, ela também é um fator que move as pessoas, né, de uma área para outra, que faz com que elas se desloquem de uma área para outra. E elas vão procurar lugares onde elas encontrem emprego, né? Onde elas encontrem uma oportunidade de conseguir um trabalho, de se sustentar, né? De sustentar a sua família. Então, um fator repulsivo seria essa concentração fundiária, né? E um fator atrativo é a oferta de empregos, né? E aí a gente já pode entrar nesses outros dois, desemprego e privação econômica. Veja só, uma pessoa desempregada, sem dinheiro, né? sem trabalho, sem condições de manter as necessidades básicas da vida, né? Então vai ser difícil de ter acesso à moradia, vai ser difícil de ter acesso à saúde, à educação. Isso acaba gerando, né, áreas de grande pobreza. Um país que tem instabilidade econômica, que não tem uma boa distribuição de renda, que tem uma alta concentração fundiária, acaba gerando, né, essa realidade que a gente vê aqui representada na imagem. Áreas de grande pobreza, uma grande quantidade de desemprego, né? Isso vai fazer com que esses fatores sejam fatores de repulsa. As pessoas vão sair dessas áreas em busca de uma estrutura pública, de emprego, de um acesso à terra, né? Então, quando eu falo estrutura pública,
locais onde ela possa ter acesso à saúde, onde ela possa ter acesso à educação, né? Onde ela encontre uma maior oportunidade de emprego para que ela consiga se sustentar a sua família, onde ela possa encontrar acesso à terra, né? Então, todos esses fatores de repulsa fazem com que as pessoas migrem das suas áreas para outras, aonde elas encontrem fatores atrativos, né? Que vão atrair o seu destino. Então, elas vão escolher esses lugares pensando nesses fatores atrativos. E aí, eu coloquei aqui um mapa, né, das migrações no mundo, tá? Os principais fluxos de migração entre aí o século XX e o século XXI, no finalzinho do século XX para o começo do século XXI. De verde são as áreas onde a gente encontra mais fatores atrativos. Por isso, elas são áreas de destino das pessoas que estão migrando das áreas em amarelo, que são áreas onde a gente encontra uma quantidade de fator repulsivo, né, de forma mais expressiva. Então, as pessoas costumam sair dessas áreas de amarelo em direção a essas áreas, né, de verde, que são áreas onde os fatores atrativos predominam, tá? Então, olha só, o Brasil aparece aqui, né, como uma área onde nós encontramos fatores atrativos para que pessoas de outros lugares venham para cá, né? A gente recebe aqui imigrantes de alguns lugares aqui da América do Sul, como, por exemplo, os venezuelanos, que acabam migrando para o Brasil por conta da crise estabelecida na Venezuela, da crise política e econômica que acontece dentro da Venezuela. Então, aqui a gente tem um exemplo de fator repulsivo, né? Crise econômica, crise política, fome, problemas que acontecem na Venezuela que fazem com que a sua população queira emigrar, queira sair do seu território para outro, né? E aí aqui a gente tem que entender que, no caso da Venezuela, esse exemplo que eu estou dando para vocês, isso acontece por vários fatores, né? Essa crise que acontece no território venezuelano não é apenas uma crise gerada pelo sistema internos da Venezuela, né? A Venezuela é um país dependente de produção de alimentos, por exemplo, né? Então eles importam uma quantidade significativa de alimentos porque eles não produzem, né? Eles acabam se dedicando a outro tipo de atividade. E aí os Estados Unidos, por questões políticas e ideológicas, acabam proibindo países de comercializar com a Venezuela, fazendo aí o que a gente chama, né, de embargo econômico, proibindo o comércio com o território venezuelano. E aí, o que vai acontecer é que isso agrava a crise interna, agrava a oferta de alimentos dentro da Venezuela, por exemplo, né, o que vai provocar um agravamento da crise econômica e política que o país vivencia. Então, há diversos fatores que acabam influenciando na situação da Venezuela. É importante destacar isso, né? O embargo econômico dos Estados Unidos é um dos fatores que acaba provocando essa crise na Venezuela. Mas aí a gente tem fatores repulsivos dentro do território venezuelano, por conta de todos esses motivos, que fazem com que a sua população emigre, saia para outro país. E o país de origem, um país de destino dessas migrações é o Brasil, né? Então, há muitos imigrantes venezuelanos aqui entrando no território brasileiro. Eles emigram, saem do seu país e entram aqui, né? E aí a gente chega na questão dos fluxos migratórios no Brasil, né? Das migrações internas que acontecem no nosso país. Olha só, eu separei aqui 3 momentos de migração para o nosso país, né? Na verdade, a gente pode dividir essas migrações em 4 momentos. Que o quarto seria as migrações mais atuais, né? Os fluxos migratórios nos dias atuais. Mas vamos passar pelos fluxos migratórios que já aconteceram antes de chegar nesse, né? Então, lá na década de 50,
60, os fluxos migratórios no Brasil vão acontecer da seguinte forma. A grande quantidade de pessoas que vai migrar no nosso país vai sair da região Nordeste em direção à região Sudeste, né? Por que o maior fluxo migratório vai acontecer nesse sentido, do Nordeste para o Sudeste? Na região Sudeste, nesse momento, nós vamos estar tendo uma grande expansão da indústria, né? Então, a atividade industrial, ela vai estar se consolidando no Sudeste. Ela vai estar expandindo, crescendo nessa região. E as pessoas vão acabar sendo atraídas para cá, né, com a esperança de conseguir emprego nessas indústrias e de conseguir, então, melhor condição de vida. Elas vão sair dessas áreas aqui, né, do interior do Nordeste, principalmente, área onde a gente encontra uma grande região de pobreza devido aos problemas da seca, e vão migrar, se deslocar para a região Sudeste em busca dessa oportunidade de trabalho nas indústrias. Professora, eu estou vendo que tem outras setinhas. Tem setinhas saindo ali do sul, também em direção aqui ao Sudeste. Tem pessoas saindo aqui do Nordeste em direção ao Norte. Existiam outros fluxos de migração? Gente, sempre existe diferentes fluxos de migração. Nesse período, na década de 50, 60, as pessoas não vinham só do Nordeste para o Sudeste. Elas também se deslocavam em outras direções. Tá? Isso sempre vai acontecer. Hoje, a gente tem pessoas se deslocando em várias direções no nosso país e em outros lugares também do mundo. Mas quando a gente fala de um fluxo mais intenso, né, aí a gente está falando, nesse momento, do fluxo entre o Nordeste e o Sudeste. As pessoas vinham... Desculpa, apareceu aí um negócio na tela. As pessoas vinham do Nordeste para o Sudeste. Esse era o maior fluxo nesse momento. A maior quantidade de pessoas migrava do Nordeste para o Sudeste nesse período aqui da década de 50 até a década de 60. Né? De 60 em diante, em uma outra realidade de migração no nosso país. Nós vamos ter outros fluxos se intensificando. Né? Veja, o fluxo Nordeste-Sudeste não acabou. Ele continua. Né? Mas agora nós vamos ter outros fluxos se intensificando. O que mais vai se intensificar nesse período aqui, entre 60 e 70, é o fluxo em direção ao Centro-Oeste, principalmente em direção à região da cidade de Brasília. Por quê? Nesse momento está sendo inaugurada essa cidade. Né? Brasília foi construída, foi projetada para ser a capital do nosso país. Então, ela vai atrair, nesse momento, um grande fluxo migratório para a região Centro-Oeste. As pessoas vão migrar, então, do Nordeste para a região Centro-Oeste e também do Sul para a região Centro-Oeste, em busca, né, dessas novas oportunidades, né, dessa cidade, dessa região ali em torno de Brasília, que estava crescendo, e também em busca de trabalho na produção agrícola. Nesse momento, a gente vai ter aqui a construção de Brasília, que vai atrair pessoas para essa região, e também uma modernização aqui no campo, né? A produção agrícola vai começar a ganhar um grande destaque nessa região. E aí as pessoas vão migrar para essa área em busca do trabalho nesse campo, né? Nessa produção agrícola que estava ganhando um grande destaque aqui nessa região. Então, na década de 60 e 70, nós vamos ter novos fluxos migratórios se intensificando, do Nordeste para o Centro-Oeste e do Sul para o Centro-Oeste também. Vocês podem perceber que há também um fluxo migratório do Nordeste para a região Norte do nosso país. Né? Isso vai acontecer em função já
de um grande destaque nas atividades extrativistas aqui nessa região. Só que esse fluxo ele vai ganhar um pouquinho mais de intensidade na década de 70 e 80, que é uma terceira fase de fluxos migratórios aqui no Brasil. Então, na década de 70 e 80, as pessoas vão descobrir um grande potencial, tá, extrativista aqui na região norte do país. Por quê? Nesse momento, a gente vai estar passando pelo período da ditadura militar no nosso país, né? E vai haver um projeto de integração do nosso território e um destaque aí para a região, né, da floresta amazônica, da região aonde a floresta amazônica se faz presente no nosso território. Então, por conta disso, vai haver um grande atrativo para que as pessoas migrem para essa região. O governo militar, por exemplo, vai estabelecer a criação da Zona Franca de Manaus, uma área livre de impostos, onde várias empresas, principalmente do setor de eletrônicos, puderam instalar as suas sedes. E aí você vai ter, então, um atrativo para que as pessoas migrem para essas regiões. Então você vai ver aqui, ó, um fluxo migratório muito grande, tanto do sul quanto do sudeste e centro-oeste, em direção a essa região norte, buscando essa oportunidade de trabalho, né, na Zona Franca de Manaus e também em atividades extrativistas, que vão ser aí promovidas em função dessa integração que os governos militares vão tentar promover no nosso território. Então você tem aqui novos fluxos migratórios. Percebam como ao longo dos anos a população se deslocou de maneira diferente dentro do território do nosso país, né? Então, no primeiro momento, nós tínhamos um grande fluxo migratório em direção ao sudeste devido às indústrias. As pessoas saíam do nordeste em direção ao sudeste. Entre 60 e 70, nós vamos ter uma migração bem considerável em direção ao centro-oeste, devido à expansão da produção agrícola, à criação da cidade de Brasília. As pessoas vão migrar do norte, do sul, em direção ao centro-oeste, buscando oportunidade nessas atividades de Brasília e da expansão da produção agrícola. Já em 70 e 80, as pessoas vão migrar de outras regiões, do sul, sudeste, centro-oeste, em direção ao norte do país, em busca das atividades extrativistas, das oportunidades geradas pela criação da Zona Franca de Manaus, né? Então você tem aí 3 momentos de fluxos migratórios diferentes no território nacional. Mas, professora, você falou um pouquinho antes que nós temos um 4º momento. Sim, é o momento atual, né? Esse 4º momento, eu coloquei aqui para vocês, a imagenzinha, né? A minha imagem aparecendo aqui, acaba ficando um pouco na frente de vocês. Mas essa migração aqui é uma migração depois da década de 90, né? Vocês podem ver que nas outras imagens aparecem aquelas migrações anteriores, né? Que nós já vimos na imagem que veio antes, nos 3 mapas que eu coloquei antes. Eu coloquei essa aqui para a gente destacar esse momento, que é o momento pós-90, até os dias atuais, né? Nós vamos ter uma migração que vai ser um pouquinho diferente. Vocês podem perceber que eu tenho setinhas em várias direções aqui do nosso país, né? Por quê? Porque os fluxos migratórios vão começar a se tornar bastante diversificados. Agora você já tem a indústria consolidada em diferentes regiões do país, você já tem a atividade agrícola consolidada no centro-oeste. Então, você vai ter aí uma migração, né, proporcionada por outros fatores. As pessoas vão estar saindo, por exemplo, dos grandes centros urbanos, como São Paulo, como Rio de Janeiro, né? Elas vão migrar dessas grandes metrópoles em direção a cidades médias, cidades um pouco menores. Por quê? Por conta da violência, da sobrecarga do trânsito, né? Também da sobrecarga
de emprego mesmo, né? As pessoas nessas cidades grandes, nessas grandes metrópoles, você já tem uma oferta de emprego que está saturada, você tem um mercado saturado. Então as pessoas acabam agora se deslocando desses grandes centros urbanos para cidades menores, para buscar nessas cidades menores uma melhor qualidade de vida, um trânsito mais leve, uma melhor oportunidade de emprego, já que os grandes centros urbanos estão saturados, o mercado já está praticamente todo ocupado, não tem oferta de emprego. Por isso que agora aqui a gente tem diversos fluxos migratórios em diferentes direções. E também a gente tem que destacar que agora, né, de 90 até os dias atuais, a gente também vai ter um fluxo migratório que a gente vai chamar de migração de retorno. Lembra lá na década de 50 que as pessoas vieram do Nordeste para o Sudeste em busca de melhores oportunidades de trabalho, melhor qualidade de vida nas indústrias? Agora, essas pessoas elas estão retornando para os seus locais de origem, né? Os seus descendentes que aqui ficaram, né? Elas estão retornando. Olha como tem uma setinha bem grande daqui da região Sudeste em direção ao Nordeste, né? Essas pessoas elas estão fazendo o que a gente chama, e em outras direções também, né? Elas estão fazendo o que a gente chama de migração de retorno. Agora que elas já consolidaram as suas vidas, que elas já construíram, né, outras possibilidades, ou até mesmo se não deu certo essa vinda delas para cá, elas estão retornando para os seus locais de origem, né? Então, dessa forma, a gente tem, em diferentes momentos da dinâmica populacional no Brasil, fluxos migratórios que vão em diferentes direções, tá certo? Eu espero que vocês estejam entendendo, né? Eu ia finalizar, mas eu lembrei que tem mais uma coisinha pra gente falar. Eu espero que vocês estejam entendendo. Anotem as dúvidas para que na aula ao vivo vocês possam apresentar elas pra gente e a gente possa estar tirando as dúvidas de vocês, né? Aqui eu vou falando e eu não tenho como voltar porque eu não sei se vocês não entenderam alguma questão. Então, em caso de dúvida, anota e lá na aula online vocês podem enviar para mim ou para outros professores que estejam as dúvidas de vocês, né? Bom, eu coloquei aqui uma imagem para a gente falar um pouco de problemas que acontecem com esses imigrantes, né? Com as pessoas que entram em outros países, que saem dos seus países de origem por vários fatores e acabam precisando estar em outros territórios, né? E aí você tem uma imagem aqui da Europa, uma pessoa, né, que parece uma mulher, uma senhora já de idade. Essa camisa que ela está vestindo aqui, essa roupa, faz referência à bandeira da União Europeia, que é um bloco econômico que reúne vários países da Europa. Por isso que ela está representando a Europa, né? E olha só o que ela está fazendo. Ela está protegendo a Europa e chutando os imigrantes para fora desse território. Isso acontece, gente, por conta de um problema que a gente chama de xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro. Quando as populações, as pessoas, né, de forma individual ou em grupo, migram dos seus locais de origem para outros, se tornam imigrantes, né, eles enfrentam vários problemas, como a questão do desemprego. Então, eu posso sair, e isso aconteceu muito, né? As pessoas saíam do Nordeste para o Sudeste em busca de emprego nas indústrias, mas às vezes elas não encontravam essa oportunidade de emprego. E aí elas enfrentavam vários outros problemas em função disso. Elas estavam fora dos seus lugares de origem, fora dos seus ciclos, das suas redes de apoio. Então elas passavam por problemas econômicos devido à falta de emprego, acabavam indo morar em áreas precárias, com pouca salubridade, né? Não tinham acesso aí à saúde, tinham uma educação precária também. Então, quando as pessoas migram, se tornam imigrantes em outros lugares, elas passam por vários problemas, né? Esse sonho da imigração
esse sonho de ir para outro país, de que lá você vai ter uma grande oportunidade de vida, às vezes ele é frustrado para essas pessoas, né? Então eu vejo muito aqui entre vocês, jovens, a ideia de sair daqui, de morar nos Estados Unidos, de morar na Europa, como se isso fosse o grande sonho, ou se só sair daqui, emigrar do seu país e entrar em outro, se tornar um imigrante, fosse transformar a vida num verdadeiro conto de fadas, quando na verdade isso não acontece. Por quê? Esses países também enfrentam problemas, né? E quando chegar lá, você também vai enfrentar problemas. Inclusive, o problema da xenofobia, que é esse preconceito ao estrangeiro, né? Essa aversão ao estrangeiro. Então, aqui, na imagem, você tem, na charge do Latuf, a Europa expulsando esses imigrantes, né? A União Europeia expulsando esses imigrantes. Por quê? Quando eles chegam, aquela população, quando você se torna um imigrante, você é mais um concorrente. Você é mais um concorrente para uma oferta de trabalho, para uma moradia, para uma política pública, né? Para ter acesso lá à saúde, para uma vaga na escola. Então, a população acaba se vestindo desse preconceito, né, contra esse estrangeiro e acaba, então, de alguma maneira, criando dificuldades para sua permanência naquele território. E essa pessoa, esse imigrante, acaba sendo mal visto, né? A população acaba criando uma aversão, ou seja, é o ato da xenofobia. Você tem aversão àquele estrangeiro, né? Eu coloquei uma outra charge para a gente dar um exemplo de xenofobia, né, de preconceito, com algo atual, que é a questão aí do coronavírus, né? Então você tem aqui na cama um paciente doente que está representando a China, né, o território chinês, e aí você tem o médico falando para ele, seu diagnóstico indica que são duas as doenças que te acometem, né? O que estava atingindo a China, então? O coronavírus, e aí na outra imagem ele fala a segunda doença que está acometendo, né? Está prejudicando os chineses, a xenofobia. E aí a gente vê aqui várias pessoas falando, né? Fora chineses, a culpa é da China, comedores de morcego, colocando, né, em direção aos chineses uma série de ofensas. Isso é xenofobia. E a gente está vendo isso acontecer aqui no Brasil de uma maneira muito atual. Quantas pessoas que são descendentes de chineses, que têm características que nem são chineses, mas são descendentes de chineses, que já estão aqui no Brasil há anos, né, que são brasileiros, mas que têm características físicas semelhantes às dos chineses, porque são descendentes desse povo, desse grupo étnico. E essas pessoas estão sendo xingadas, atacadas na rua, né? Estão falando para que elas saiam daqui do país, então fora chineses, né? Tudo isso é xenofobia. E isso acontece com os imigrantes, né? Toda vez que você está em um outro país, que você se torna imigrante, você acaba sendo possível que você sofra, né, com essa questão da xenofobia. Além da xenofobia, você também tem como problema para esses imigrantes o desemprego, a falta de acesso à saúde, a falta de acesso à educação. Muitas vezes esses imigrantes são imigrantes ilegais, né, entram num país de maneira ilegal e aí acabam não tendo acesso a vários recursos que poderiam, se tivesse sido, né, uma imigração realizada de forma legal. E também nós temos a questão dos refugiados, né? As pessoas que saem dos seus lugares de origem por conta de guerra, perseguição política, perseguição religiosa, e que são vistos também de maneira xenofóbica por pela população de outros países. É lógico que nem todas as pessoas têm essas atitudes xenofóbicas, né? Mas isso acaba sendo um problema para esses imigrantes. Não só em países como a Europa, a Europa é um continente, né? Não só em países como os países europeus, mas também aqui no Brasil, né?
dei esse exemplo aqui de como a xenofobia também acontece dentro do nosso território. Tá? Então, esse fora chinês, dessa culpa que tem sido atribuída aos chineses, né, por conta do coronavírus, de forma completamente equivocada, afinal de contas, né, já foi comprovado que esse vírus não é um vírus feito em laboratório, que não foi algo criado pela China. É claro que tem problemas na forma como a China lidou, né, na forma como a China tratou esse vírus logo no início. Isso a gente pode fazer uma crítica, mas dizer que foi uma criação do governo chinês para destruir o mundo, né, é algo muito equivocado, sem fundamento, né, e cientificamente, e aí a gente tem que se pautar na ciência, já foi comprovado que não é um vírus feito em laboratório, não foi uma criação da China. Esse vírus já é um vírus que existe há bastante tempo, que agora acabou sofrendo aí uma mutação que permitiu com que ele atingisse nós também, seres humanos, né? Então, a xenofobia é um dos problemas que acaba atingindo os imigrantes em outros territórios. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido. Novamente, anota as dúvidas, assiste de novo a aula, né? Vai anotando as questões que vocês ficaram em dúvida, façam anotações no caderno, resumos no caderno de vocês, para que vocês não tenham ritmo, né? Para que vocês continuem estudando, para que quando a gente volte, a gente não tenha problema, todo mundo esteja super bem, super acompanhando, né? E eu desejo aqui que vocês estejam se cuidando, se protegendo nesse momento importante, e a gente vai se encontrar novamente, né, muito em breve, dividindo as manhãs, dividindo o conhecimento da escola, né, e eu aqui me despeço de vocês e a gente se vê novamente na próxima aula aqui online, para que vocês estejam estudando aí o conteúdo do módulo 10. Então, tchau, tchau e até a próxima.